casou-se com uma prostituta e foi Deus quem mandou. Essa é a história do profeta Oséias. Gostaria que você acompanhasse comigo, porque essa história nos traz muitas lições valiosas, disciplina para que nós venhamos aplicar para a nossa vida. Eu não quero demorar em ir para o texto, não. Vamos lá, pessoal. Bem, pessoal, em uma época em que o povo de Israel havia se corrompido totalmente da presença de Deus e se prostituído espiritualmente para com Ele, teriam abandonado as leis, as doutrinas de Deus e estavam totalmente perdidos, suas famílias chafurdadas na lama, as suas vidas totalmente envolvidas dentro da imundícia, adorando deuses e fazendo coisas que aquele povo, que adoradores do Balaim, de Baal faziam. Então aquele povo totalmente perdido, coração impuro, Deus conseguiu em meio àquele povo encontrar uma pessoa de coração reto e temente a Deus, uma família que se destacava no meio daquele povo. E ali estava a família de Oséias, que era filho de Beri, um homem também temente a Deus. Então Oséias recebe um estranho chamado. Ele ouve a voz de Deus e a primeira missão de Oséias é no mínimo estranha. Ele recebe uma missão que qualquer um de nós não entenderíamos se fosse nos dias de hoje, até mesmo, e principalmente naquela época, porque Oséias recebe uma missão estranhíssima, sendo ele um homem reto, temente a Deus, uma das poucas pessoas que andava nos mandamentos de Deus dentro de toda aquela imundícia. E Deus chega para aquele rapaz, para aquele jovem que está começando a sua vida, e chega para ele e diz assim: Oséias, ele diz assim: aqui, Senhor. Então Deus diz para ele: Oséias, mais ou menos assim, você está disposto a cumprir a minha palavra e fazer o que eu mando? Oséias diz: sim, Senhor, eu sou teu. Então Deus diz para ele: o que você vai ouvir agora é estranho. Deus diz para ele: vai até uma casa de prostituição e casa com uma mulher de prostituição. Oséias ouviu. Acredito que ele deve ter pensado: será que eu ouvi direito? Mas Deus continuou: vai até uma casa de prostituição, casa com mulher de prostituição e terás filho de prostituição. Agora dando-se, piorou tudo. Além dele casar com a mulher, ele ainda teria que ter filhos de prostituição. Mas Oséias, sabedor da palavra de Deus e conhecedor das maravilhas de Deus, porque ele era um homem temente a Deus, então ele entendeu que a missão que Deus tinha dado para ele era muito maior do que a honra dele, muito maior do que a vida dele, porque casar com uma mulher impura, uma mulher já era terrível, agora uma mulher prostituta. Então a honra de Oséias, porém Oséias entendeu que atender um chamado de Deus, uma ordem dele, era muito maior do que honra, do que qualquer coisa que viesse, que em primeiro lugar estava Deus. Então Oséias partiu a cumprir o que Deus mandara. E lá foi ele para casa de prostituição. E lá ele conheceu a mulher que seria sua esposa, Gomer. Eu acredito que Gomer seria uma mulher linda, maravilhosa, de beleza.
porque ele ia escolher uma mulher bela para ele se casar. Porque mais na frente, essa mulher ainda vai dar muita dor de cabeça para Oséias. Gostaria que você acompanhasse o texto, como ele diz exatamente. Olha só o que diz o texto. Livro de Oséias, capítulo 1. O casamento de Oséias, símbolo da infidelidade de Israel. Palavra do Senhor, que foi dirigida a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e de Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Versículo 2. Quando, pela primeira vez, falou o Senhor por intermédio de Oséias. Então o Senhor lhe disse: Vai, toma uma mulher de prostituições, e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. É notável a percepção que Deus estava realmente decepcionado com aquele povo, quando ele diz a Oséias: a terra se prostituiu e o povo se desviaram de mim. Então Deus quis usar a vida de Oséias para trazer aquele povo à razão. E a missão de Oséias começa ali, quando ele conhece Gomer, esta mulher deslumbrante em beleza. Com certeza ela seria essa mulher deslumbrante. Então, Oséias vai até a casa de prostituição, a despeito de todos que olham quando ele entra. Com certeza os olhos das pessoas já o condenaram quando viu aquele homem que todos olhavam para ele como um homem puro, porque a imundícia reconhece a pureza. Então, quando eles viram Oséias entrando ali naquele antro, o que será que pensou aquele povo? O que você pensaria? Hoje, vendo uma pessoa pura, que você acha que é pura, entrando dentro de um prostíbulo, com certeza você vai pensar: olha, que mentiroso, que falso. Então ele fala que é de Deus e está ali. A primeira coisa que a pessoa faz é julgar. Isso é claro. Então Oséias nem pensou nisso, e mesmo assim ele foi lá, conheceu Gomer, então propôs casamento a ela, e ela aceitou. E ele levou para sua casa, para sua vida, casou-se com ela. Então, casou-se com ela e ela concebeu e deu à luz a um filho. E olha só o que a palavra de Deus diz quando Oséias ganha o seu primeiro filho de Gomer. Presta bem atenção no que Deus diz para Oséias. Versículo 3 de Oséias. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezriel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezriel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezriel. Então Deus manda ele colocar o nome no filho dele de Jezriel, que seria uma terra amaldiçoada, terra condenada por Deus, onde a mulher mais terrível, Jezabel, morreu, onde os cães e os abutres acabaram com aquela mulher. Então Jezreel é uma terra amaldiçoada. Perceba que
Deus estava realmente decepcionado com aquele povo, né? Então, logo depois que ele teve o seu filho, nasceu-lhe mais uma filha. E olha só o que Deus falou desta vez. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel, para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Então Oséias, imagina só, ao pegar aquele bebezinho no colo, aquela emoção de pai, pega a sua filhinha. Então Deus diz para ele colocar o nome de desfavorecida. E Oséias, sem questionar, ele coloca o nome de desfavorecida. E Deus diz: porque eu não favorecerei mais ao povo de Israel. Então Gomer concebeu outra vez e deu à luz agora a um outro filho. E veja o que Deus disse dessa vez. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz a um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir, nem contar. E acontecerá que no lugar onde lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos de Deus vivo. E mais uma vez Oséias, com seu bebezinho no colo, seu filho varão, e ele diz para colocar o nome de não meu povo. E Oséias obedece cegamente à voz de Deus, ao pedido de Deus, e coloca não meu povo. E Deus diz: porque não sois o meu povo e eu não sou o vosso Deus. Então Deus estava realmente decepcionado, mas Oséias continua fazendo tudo o que Deus manda, porque sabia que Deus tinha um propósito. E não importava se a vida dele estava sendo usada daquela maneira, e agora com os filhos. Então, vamos prosseguir. Então Gomer, após o casamento com Oséias e ter os seus filhos, então ela começa a trair Oséias, começa a sair na noite, em busca dos seus amantes, a voltar à velha vida. E Oséias fica triste, porque Oséias ama Gomer. Ele passou a amá-la, a respeitar aquela mulher, tinha carinho por ela, mas ela o traía todas as noites, saía com seus amantes, e saía, e voltava embriagada, às vezes quase sem roupa. E Oséias, suportando aquele fardo, porque amava Gomer, e tinha seus filhos, e tinha sua vida, e Oséias queria que desse certo. Mas Gomer só queria saber de prostituição, de trair. E cada vez que Oséias pedia para Deus intervir, Deus pedia para que ele tivesse paciência com ela e amasse mais, e desse mais amor e desse mais carinho para ela. E o povo, vendo aquela situação, se indignava cada vez mais com Oséias. Como que pode essa mulher fazendo isso com esse homem? E esse pobre homem rastejando atrás dela, que nem um cachorro. Era o que o povo pensava. E Oséias cada vez mais se humilhando. Até chega um ponto que Oséias não suporta e expulsa ela de casa. E ela vai embora e fica lá com seus amantes, dia após dia, chafurdando na imundícia, até que Gomer está sendo vendida na praça
como prostituta, mas vendida como escravo. Então, Deus mais uma vez fala com Oséias. Oséias, que achou que já estava livre daquela sentença, daquele pedido que Deus tinha feito a ele. Agora, observa a palavra de Deus, o que Deus diz para Oséias dessa vez. Capítulo 3 de Oséias. A longanimidade de Deus. Disse-me o Senhor: vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolo de passas. Comprei-a para mim por 15 peças de prata e 1,5 homens de cevada. E lhe disse: tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, nem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. E Oséias foi lá, na praça de escravos, com 15 peças de prata e 1,5 homens de cevada, como mandou Deus. Chegou lá e comprou Gomer, comprou-a de volta e trouxe com ele, cumpriu. E depois levou ela até uma casa, um outro lugar, para que ela se purificasse, e mandou que ela ficasse ali por um tempo e não ficasse com homem algum, e que ele também a esperaria por ela até que ela se limpasse da sua imundícia. Então ele ia buscar ela para morar com ele novamente, porque o amor de Oséias era muito grande pelaquela mulher. E a obediência dele muito maior ainda para com Deus. Então, perceba que Oséias chamou a atenção do povo para si. Imagina todo o povo vendo aquele pobre homem, o nome dele sendo arrastado na lama, e ainda ele lá e comprar aquela mulher de volta quando ele já estava livre. Então, aí, quando a ira do povo já estava grande sobre ele, quando o julgamento estava demais, o jugo pesado, então Deus mandou que ele falasse ao povo. Então ele disse para o povo, ele disse assim, e no capítulo 4, Oséias fala ao povo: ouve, ó casa de Israel, povo impuro, povo profano, vocês estão vendo o que esta mulher fez comigo? E vocês acham isso terrível, implacável? Esta mulher representa vocês, e este homem, eu represento Deus, porque vocês fizeram isso com Deus, vocês se prostituíram, enquanto Deus estava dando amor, dando carinho. Vocês traíram Deus com ídolos, com prostituição. Vocês traíram, abandonaram os seus caminhos, deixaram Deus. E quanto mais Deus tratava vocês bem, como fez eu para esta mulher, vocês fizeram para com Deus. O que essa mulher fez são vocês.
essas matança, homicídio, prostituição, tudo que não presta, vocês não valem nada, mas Deus ama vocês e ainda assim busca vocês todas as vezes que vocês estão pecaminosos, que estão fazendo maldades contra Ele. Ele vai lá e busca vocês e dá carinho e dá amor e recolhe vocês nos braços. E vocês, assim que dá uma recuperadazinha, já mete o chute de novo, já começa a fazer tudo errado de novo. Esses são vocês. Então, antes de julgar, presta atenção no que vocês estão fazendo. Vocês é que são essa mulher perversa e adúltera. Então, ouve o que Deus quer falar para vocês enquanto é tempo, ó casa de Israel. Amém, pessoal? Interessante esse texto. Quando eu li a primeira vez, eu fiquei pensando, como Deus manda um homem santo casar com uma prostituta, se a própria lei dele diz que não é para fazer isso? Então eu fui pesquisar. É claro que Deus, para fazer uma coisa, ele não infligiu a outra, porque a lei de Moisés, ela diz que sacerdote não pode se casar com mulher impura. Está em Levítico, capítulo 21, versículo 7, que diz assim, que não casarás, não tomarão mulher adúltera, nem desonrada, não tomarás mulher repudiada do seu marido, porque o sacerdote é santo ao seu Deus. Então, perceba que Deus não chamou um sacerdote para cumprir essa missão, senão ele estaria infringindo a lei dele. Então ele chamou Oséias, um homem puro de coração, reto, de uma família abençoada, de uma família reta diante de Deus, porém que não era sacerdote, porque aqui no texto não diz que Oséias era sacerdote. Ele foi chamado a ser profeta. Profeta que leva a palavra de Deus, que prega ao povo, que fala ao povo, porém não era sacerdote da casa de Levi, filho de Arão, não. Ele foi chamado para profeta. Então Deus não infringiu a lei. Essa é uma das primeiras coisas a entender nesse texto. Uma grande lição que esse texto nos dá, é que o pecado, ele é tão afrontoso para Deus que ele é considerado um adultério. Porque é como se nós estivéssemos traindo Deus. Como aquele homem se doando tanto para aquela mulher, com todo amor. Então é Deus que nos dá tanto carinho, que nos dá tanto amor. E por que nós, muitas das vezes, abandonamos a Deus e pensamos que é Deus que nos abandona? Mas Ele está sempre tentando nos trazer de volta, com aquele grande amor que Ele tem por nós. Porque Deus, muitas das vezes, Ele já pensou em exterminar toda a humanidade, como fez no dilúvio, né? Quando Ele destruiu e quis, a partir de Noé, que nascesse a descendência nova, e depois ficou do mesmo jeito, foi piorando. Então, quando Moisés tinha levado aquele povo todo para o deserto, e o povo começou a reclamar e fazer aquelas coisas que Deus chegaram a abominar Deus, então Deus queria exterminar mais uma vez. Então Moisés clamou a Deus por aquele povo. Ele disse: não, o Senhor tem uma aliança com esse povo, o Senhor não pode fazer isso, o Senhor não pode exterminar eles. O Senhor prometeu a Jacó, a Israel, que cuidaria do seu povo. Então, por causa de um, o Senhor não pode acabar com todos, porque o Senhor tem uma promessa. Então Moisés intercedeu pelo povo e fez Deus se lembrar da promessa que tinha. Então Deus não pôde exterminar aquele povo, por mais que ele abominasse o que o povo estava fazendo lá
adorando ao bezerro que eles tinham feito, enquanto Moisés estava lá em cima, escrevendo as leis. Mas Moisés clamou pelo povo e disse: então, se o Senhor quiser acabar com esse povo, então risca aí o meu nome do seu livro. Riscar o nome seria como se Moisés nunca tivesse existido. Então, ele disse também para Deus: e o que você faria para você mesmo? O que o povo iria dizer? Tirou o povo do Egito com mãos de ferro, com mão poderosa, para destruir e matar todos aqui? Então, qual seria a sua herança para com esse povo? Então Deus voltou atrás e decidiu tirar apenas, separar os impuros, os que estavam realmente contaminados, e livrar os outros, porque Moisés, ele clamou e pediu pelo aquele povo. Então veja que sempre tem alguém clamando por esse povo. Então Jesus, no caso, também intercedeu por nós quando Deus queria exterminar toda a humanidade, porque não aguentava mais. Então Jesus resolveu interceder. E esse povo está sempre, nós que somos esse povo, sempre desagradando a Deus, e Ele sempre ali para nos perdoar. Interessante como esse texto ele vem nos disciplinar mesmo, porque observa bem, quando nós estamos fazendo coisas erradas, perceba que sempre aparece alguém fazendo a mesma coisa que nós estamos fazendo, porém, muitas das vezes, nós nem percebemos e julgamos aquela pessoa com severidade. Se é um homem que bate mulher, ele vai ver um homem batendo numa mulher na rua e vai dizer: poxa vida, como é que esse cara faz isso? Pode fazer isso. Então, se você vê uma pessoa, às vezes o ladrão, ele vê uma pessoa roubando ali de uma pessoa que não tem nada a ver, frágil, então ele se indigna. Às vezes ele quer até bater naquele outro ladrão, porque ele acha que aquele cara fez errado, mas e ele? Então, às vezes você vê uma coisa errada e você é a primeira pessoa a julgar, como por exemplo também um motorista bêbado, embriagado, quando ele é pego, ele é subjugado rápido, porque esse cara foi fazer isso, devia ser preso, morto na hora. Mas quantas vezes você pega o carro e dirige embriagado? Ah, mas é só uma latinha, 2 ou 3. Quer dizer, todos os momentos da nossa vida, nós estamos vendo o pecado nosso refletido ali, no espelho. Só que o oposto, nós vemos os nossos atos na pessoa, naqueles atos de alguém, só que não percebemos. Então é Deus sempre tentando mostrar o seu erro, como ele fez com Oséias. Quando pessoas olhavam aquele homem daquele jeito santo e aquela mulher prostituta traindo ele, seria o quê? O povo traindo Deus com seus deuses, com as suas imundícias, fazendo o coração de Deus entristecer, e Deus ia ali mostrando a santidade dele, e a pessoa ali corrompendo cada vez mais e cada vez mais. Então é uma disciplina muito grande para nós. Nós temos que olhar uma lição valiosa. Temos que olhar o erro do outro e às vezes pensar: será que eu não estou fazendo o mesmo? Será que eu não estou fazendo isso também? Então, julga, A Bíblia diz: analisai vós mesmos e vê se estáis na fé. Então, nós temos obrigação de nos analisar e ver se nós estamos corretos na nossa vida, se estamos corretos para com Deus. É muito importante que a gente olhe para nosso coração antes de julgar o nosso irmão culpado. Amém, pessoal? Sendo assim, Deus não nos abandona. Ele nunca nos abandona. Quem abandona Deus somos nós. Então, quando você se sentir perdido, desamparado, desprotegido, com todas as maldades acontecendo ao seu redor, então busque a Deus.
então você achará, porque Ele está ali, só esperando um clamor seu, só esperando que você vá até Ele e peça seu socorro, e Ele virá correndo para te socorrer, porque Deus nos ama. Obrigado, pessoal, que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado por permanecer aqui comigo até o final. E vou pedir para você, se gostou do vídeo, deixar aí o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos, que é muito interessante para mim. Muito obrigada. Então, até o próximo vídeo. Bye, bye.